Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 13. Em nome de Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 13. Glória a Deus. Esse é um texto onde nós já temos falado algumas vezes sobre a batalha, sobre Jesus, ele ter vencido Satanás. E é impressionante como Satanás ele não perde tempo, e ele sempre vai esperar o tempo oportuno para nos atacar, e é exatamente isso que diz no versículo 13. Olha o que diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, olha o que diz, até o momento oportuno. Olha o que a Bíblia diz. Hoje eu me apeguei à palavra do Senhor e eu encontro aqui uma revelação aos nossos corações. A Bíblia é verdadeira quando ele diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E olha o que diz o final desse versículo: até o momento oportuno. Eu fui olhar no original essa palavra oportuno e ela vem de kairos. Só que kairos, na sua raiz, tem um significado muito interessante, que quer dizer tempo certo. Ou seja, Satanás, ele não desiste, ele espera o tempo certo para atacar. E esse tempo oportuno, ou tempo certo, foi exatamente horas antes de Jesus enfrentar uma de suas maiores provações, a qual ele foi designado, que era morrer na cruz. Jesus, ele venceu aquela batalha, mas Satanás, ele não vai desistir. Hoje você está aqui ouvindo a palavra. Quantos que nesse momento talvez se esfriaram? Quantos que talvez nesse momento estão esfriando o seu coração? Venceu a primeira batalha? Quantos foram para o revisão de vidas, receberam a palavra, libertação, foram ministrados corações, e de repente o coração foi se esfriando porque não houve vigilância. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia Sagrada diz: vigiai e orai. Nós precisamos estar atentos a cada momento. Lá em Efésios, no livro de Efésios diz que após você vencer tudo, ele diz: permanecei firmes. O nosso coração precisa estar em Deus e em fé. Lá em Lucas, você vai um pouco mais adiante. Lucas capítulo 22, 39, era exatamente o momento oportuno, aonde Satanás, ele preparou ali, para entrar no coração. Nós vamos conhecer agora, e vamos aprender, dentro da palavra de Deus, como vencer o inimigo, como vencer o mal. Capítulo 22 de Lucas, versículo 39, lá no jardim do Getsêmani, Jesus, ele ora ao Pai, pedindo forças. Versículo 39, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, como era de costume seu. Os discípulos foram com ele. Quando lá chegou, disse-lhes: peçam a Deus para não caírem em tentação. Por quê? Era um campo de batalha. Jesus estava prestes a cumprir o seu chamado, a missão a qual ele foi chamado, que foi morrer na cruz para nos salvar, para nos resgatar. Aquele ambiente no Getsêmani era a oportunidade de todos estarem orando, clamando, buscando ao Senhor. A oração, ela nos levanta. Buscar a Deus nos faz fortes. E olha o que diz: os discípulos foram com eles. Quando lá chegou, disse-lhes: peçam a Deus para não caírem em tentação. Jesus então afastou-se deles a uma curta distância e, pondo-se de joelhos, orava assim: Pai, se for do teu agrado, livra-me desse cálice de amargura. O Senhor Jesus pediu: Senhor,
Pai, me livra desse lugar. Um momento talvez de fragilidade da sua alma, porque o Senhor Jesus, Ele veio a essa terra como um homem. Ele mostrou ali, eu não quero passar por esse lugar. Só que, olha o poder, olha o que acontece. Ele diz: livra-me deste cálice de amargura. Seguindo: no entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Ele diz: não, eu sei que vai ser difícil para mim. Deus, meu Pai, se você pudesse me livrar desse lugar, mas eu quero fazer a tua vontade. E eu sei, Pai, talvez Jesus estivesse ainda mais profundo em sua oração. Eu sei que o desejo do Pai é salvar o perdido, é salvar o mundo. E eu sei que o canal de salvação é a minha morte. Jesus, Ele era um meio pelo qual nós seríamos salvos. Ele mostrou a sua fraqueza naquela hora, a sua fragilidade. Mas mesmo assim, Jesus diz: no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua, meu Pai. Oh, louvado seja o Senhor! Depois que Jesus, Ele mostra fiel ao Pai e obediente, mesmo não querendo passar pelo lugar de morte, olha o que acontece. E aqui eu fiquei maravilhado com as Escrituras Sagradas. Quanta revelação nesse texto! No livro de Lucas, quando ele fala que Satanás, ele viria no tempo oportuno, e o tempo oportuno era esse, o último ataque. Essa vai ser minha chance de fazê-lo desistir. No entanto, não se faça a minha vontade. E aí então, no versículo 43, por causa da sua obediência, por causa do quebrantamento do seu coração, por ele abrir mão de si, versículo 43 diz: nisto apareceu-lhe um anjo do céu, que veio dar-lhe forças. Glória a Deus! Se você manter obediente ao Senhor, se o seu coração manter-se fiel a Ele, Deus vai enviar os anjos dEle em seu favor. Glória a Deus! E é isso que a Bíblia diz. Qual é a representação dos anjos de Deus em nossas vidas? Qual é a representação? Em Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos foram enviados. Senhor, dá ordem aos teus anjos em meu favor, como diz em Salmos 91. Você pode pedir ao Senhor: Deus, está difícil. Assim como foi para Jesus: está difícil, Senhor, eu quero desistir. Talvez você pense em desistir, mas a Bíblia diz que da fraqueza Ele suscita força. Não é porque você está fraco agora que Deus, Ele não pode mudar a sua vida. Talvez nesse momento você esteja fraco, como Jesus aqui, Ele mostrou a sua fragilidade. Ele mostrou a sua fragilidade, próprio Jesus. Então eu e você, mesmo no momento de fraqueza, em querer desistir, se você continuar buscando ao Senhor, a Bíblia nos diz, Ele vai dar ordem aos seus anjos em seu favor. Salmos 91, ele diz: pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. A enfermidade, esse vírus não vai chegar na tua tenda, não vai chegar na tua casa, não vai chegar no seu lar. O mal não vai chegar, a falência não vai chegar. Oh Senhor, Ele diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Refúgio, qual é o seu refúgio hoje? Você está refugiado aonde? Ele diz: fizeste
do Altíssimo a tua morada. Nós temos um lugar, nós temos para onde ir. Se você perder tudo, você só não pode perder Deus. Você tem para onde ir. Se você for despejado, se o mal te atacar, se você perder o seu trabalho, se a sua despensa estiver vazia, a Bíblia diz: fizeste do Altíssimo a tua morada. Eu vou morar na presença do Pai. E ele continua dizendo: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E olha o que diz: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Ele continua dizendo: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E ele continua dizendo: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares uma pedra. Olha só, Jesus, ele percebeu a astúcia do inimigo. Naquele ambiente onde Jesus, ele chora e as lágrimas escorrem como sangue, foi dor, foi solidão, porque naquele momento os seus discípulos, eles já estavam dormindo. Eles não ficaram preparados para o momento da tentação. Eles foram tentados a esquecerem, a dormirem, a abandonarem o propósito. Tudo aquilo que Jesus em 3 anos ensinara, então, eles haviam esquecido e eles dormiram. Eles não conseguiram vencer a tentação. Vigiai e orai. É isso que a Bíblia diz. Em cada momento, em cada segundo. Porque a Bíblia nos fala que no tempo oportuno, Kairos, no tempo certo, na hora certa, Satanás, ele volta a atacar. Mas quando ele vier atacar você, se você fizer como Jesus fez, não seja feita, Senhor, a minha vontade, mas a tua vontade, então você demonstra obediência, você demonstra dependência de Jesus, dependência do Pai, e aí então o Senhor certamente envia os anjos em seu favor. Jesus, ele venceu a cruz. Jesus, ele diz, seu último grito na cruz foi: está consumado, ou seja, aquilo que ele começou, ele terminou. É isso que o Senhor quer para a tua vida. Ele não quer que você desista, ele quer que você avance em nome de Jesus Cristo.